Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? A gente está de cenário novo porque eu troquei o meu consultório, mas ainda não, provavelmente isso ainda muda mais uma vez, né? A gente está ainda em transição, então vocês vão perceber aí que não tem mais os livros aqui perto de mim e provavelmente ainda vai ter mais alguma mudança. Né, João? Oi, João, tudo bem? Oi, Kelly, tudo jóia? Gostou da sala, João? Amei. Tá bom? Então agora aqui o café é terapia. Talvez a gente mude de lado, né, João? Ainda ele não faça aqui no sofá, enfim. O que a gente vai falar hoje, João? Hoje a gente vai falar sobre status Status? social. Status social? É. Entendi. É que status, tanta coisa, né? Tá. Status social, e a gente tá chamando o quê de status social? Então, todos os estímulos que a gente recebe visualmente, através da fala de outras pessoas, né? Às vezes da sociedade, às vezes dentro de casa. Compras, né? Eu penso em compras quando você fala isso. A quantidade de coisa que a gente compra, que a gente não precisa, mas a gente recebe tanta informação de compre, né? Que a gente reproduz. É mais ou menos isso? É, eu sinto também que o status social está muito ligado ao pertencimento. Muito, muito. Quando a gente vai falar de relações, está muito ligado ao pertencimento. Tá, vamos lá então. Vamos começar com uma data que passou há pouco tempo, Dia dos Namorados. Acabou de passar, né? Provavelmente o vídeo, não sei, ele vai pro ar em junho ainda, João? Ou vai já julho? Esse? Acho que é julho. Julho? Então mês passado teve o Dia dos Namorados. E psicólogo é fogo, né? Porque depois você conta, João, que você tá solteiro. Uhum. Tá, depois você conta como você sentiu esse último Dia dos Namorados. Eu vou contar as reflexões que o psicólogo faz nesses momentos. Você entra numa rede social e todos os estímulos visuais que você recebe é de pessoas em casal, né? Qualquer rede, você entra em todas, tá falando disso. Se você entra nas notícias, tem coisa sobre isso, como foi o comércio, né? Se foi aquecido, se não foi, a gente tá em pleno uma pandemia, não era para ter sido aquecido, mas aí os lugares bombaram, ou seja, com pessoas buscando comprar coisas, os correios, algumas pessoas me disseram, meu presente não vai chegar, porque os correios não estão dando conta por causa da pandemia, né, daqueles que compram de casa. E aí eu fiquei observando um pouquinho assim as redes, o Dia dos Namorados em si, pra mim foi muito corrido. Eu tive pouco tempo, mas é óbvio que em alguns momentos eu entrei nas redes, como todo mundo, e eu observei que naquele momento, quando você recebe aquele estímulo, você se questiona. Você questiona. Eu também observei alguns posts de solteiro, algumas provocações que rolam, né? Porque se eu contasse o que eu sei, esse namoro acabava, rola umas coisas, uns memes assim também. E eu acho que todo mundo acaba influenciado com esse estímulo visual. Se o estímulo visual no dia 12, eu acho que é isso, fosse um estímulo de todo mundo solteiro no bar, provavelmente quem estava namorando ia se questionar por que eu não tô solteiro no bar, né? E é isso o status social. É o quanto que as informações e o nosso desejo de pertencer, de fazer parte do que a maioria está fazendo, faz com que a gente tome algumas atitudes que aí eu penso, será que essa atitude seria tomada se eu não recebesse esse estímulo visual? Então, e aí a gente convida vocês para uma reflexão. Eu já atendi pessoas aqui que chegaram e me disseram que estava aqui porque tinha muitas dificuldades nas relações, então, e queria se relacionar. Mas ao longo da sessão você vai entendendo que aquela pessoa, que tudo que ela faz é para ela não ter uma relação a dois, né? Que ela estabelece cada vez uma rotina mais individual, ou que os sonhos dela e as buscas dela estão relacionadas ao trabalho, a dinheiro, a estudo, né?
E aí a gente observa isso e questiona, tá, mas tudo isso aqui, ó, que eu tô vendo, né? E a pessoa dá uma parada assim e fala, por que tá querendo uma relação? Se você vive uma vida que não cabe uma relação, né? Será que não tá recebendo estímulos? Aquela velha coisa, você vai visitar a avó, eu chego lá no Paraná, mas você não vai ter filhos? Sabe? Eu chego no Paraná, os paranaenses, tudo lá da família da minha mãe, ou em São Paulo, os do meu pai. Você não vai ter filho? O Emerson já tem filho, o Emerson é meu irmão, o Emerson já tem filho. E aí eu fico pensando, tá, eu já tive esse momento de, opa, peraí, será que eu tenho que ter filho agora, né? Não era eu, esse é um desejo do outro, né? E é assim que a moda acontece, sabia, João? Ó, você tá com essa camiseta aí de super-herói. Aí eu quero uma igual, aí a gente já tem um assunto, e aí a gente vai também pro pertencimento. Então isso é muito interessante, eu acredito que para sua área mais, porque deve vender muito ter essas percepções, mas é muito castrador para nós. A gente se desconecta da gente. Será que é isso que eu realmente estou querendo isso? Né? Ou será que eu estou só seguindo o fluxo para fazer parte do grupo, para no dia 12, quando todo mundo postar, eu também postar, mesmo que aquela relação for uma droga, né? Posta de manhã e à noite vai dormir cada um para um lado, né? Com raiva ou nem se falando. Claro que eu não estou generalizando, acho que a relação vale a pena, sim, para quê? Mas quando aquele desejo é teu, genuinamente teu, né? E não porque você está seguindo o fluxo. Eu acho que a questão do sentimento de pertencimento tem que vir para ser uma coisa boa e não para tirar nós de nós mesmos, né? Nós precisamos aprender que pertencer não precisa, porque para nós pertencer é fazer igual, né? E o bonito, legal tá na diversidade, eu acho. Sabe? Eu vejo aqui muitas pessoas que, eu amo fulano, a gente falou disso há pouco tempo em algum vídeo. Eu amo fulano, mas ele tem que mudar aquilo. Meu, você tá entrando num universo novo, diferente do seu. Você vai aprender com aquele universo e você também vai ensinar sobre o seu universo. Por que a gente tem que mudar as pessoas ou copiá-las? Por que no teu grupo, João, não pode ter o que gosta de super-herói, que é nerd, e o que gosta de bar, de bebê, e o que tem namorada e o solteiro? Não, mas não dá certo. Por que não dá certo? Conta aí pra mim, por que não dá certo? Deixa as pessoas serem diferentes, hein? Eu não ligo que elas sejam diferentes, não, acho bacana. Não sei, eu acho que a gente sempre acaba se juntando, se relacionando mais com as pessoas que têm gostos parecidos, exatamente, sim, né? Então geralmente você começa lá criancinha, né? Então o amiguinho que gosta do mesmo joguinho que você, já é o que você faz amizade, já é o que vocês brincam todos os dias juntos. É mais fácil, né? Então aí você cresce, aí você vira adolescente. Então, é legal, eu concordo com você e acho que tem razão de ser. Mas eu acho que também é um problema. Porque aí você acaba fechando, você vai aprendendo desde muito novo que você tem que estar com pessoas que pensam como você, né? E isso, o quanto que isso não nos dificulta depois de aceitar o outro que pensa diferente. E aí a gente cria um monte de problema com isso. Então, eu acho que aonde é um lugar assim que geralmente a gente é obrigado a conviver com outras pessoas que pensam diferente é na faculdade. Verdade. Principalmente pra mim que vim de uma cidade, estado, né? De uma cidade pequena do interior. Quando eu fui pra faculdade que eu tive um contato maior com pessoas que tinham outra cabeça, né? E que vinham de outros lugares e que pensavam muito diferente de mim, e foi uma experiência super bacana, assim, né? Mas até então eu tava muito na cabeça de interior. Sim. Né? Depois que eu saí de lá, aqui eu consegui ter uma visão mais ampla desse tipo de diversidade que você está falando. Então, enfim, eu acho que tem o ônus e o bônus quando a gente fala
sobre isso. O que você pensou no Dia dos Namorados? Eu falei que eu ia te perguntar e mudei o assunto pro outro lado e esqueci. Ai, no primeiro Eu fiz aquelas reflexões lá que eu falei. Então, né, no primeiro momento a gente se questiona mesmo. Assim, acho que sim, porque assim, lá em casa, a minha irmã está namorando e o meu irmão está namorando. Tá. Então, dos 3 filhos, só eu que não estou no momento. E aí, os dois postaram as coisas e os dois mandaram no grupo da família que a gente tem, né? Então, os presentes que recebeu, os presentes que deu. E aí você fica, né? Ai, nossa, mas os meus irmãos estão aí. Será que eu não deveria também estar namorando alguém? Tá. Né? No primeiro momento é assim. Só que eu tenho tanta coisa pra fazer na minha vida agora que aí... Outra coisa, você terminou um relacionamento. E tipo assim... Poderia estar lá, seguindo o fluxo junto com ele. No segundo momento eu penso, não é o momento pra isso agora, então tá tudo bem. Quer dizer, já tava você indo atrás disso, sendo que de repente não era isso. Né? Mas porque os meus irmãos estão fazendo. Vejam. Eu acho que um outro lugar onde isso também pode ser prejudicial é na parte da carreira e na parte da... Quando você escolhe, né, uma vocação para você. Tem muita gente que, na verdade, escolhe um curso da faculdade já pelo status que ele traz, né? Quando escolhe a profissão. No caso, quando você escolhe a profissão por conta do status que ela traz. A gente vê isso com o nome de jogador de futebol. Sim. Né? Aquela geração de Ronaldos, né? Agora uma outra geração. Um artista colocou o nome do filho de Enzo. Todo mundo chama Enzo. Que falta de criatividade, João. Não sei se eu gosto disso, acho que me irrita um pouco. Mas o da faculdade que você está falando é legal. Eu atendo algumas pessoas que passam por isso, eu já atendi algumas, né? Você está dizendo assim, eu escolhi porque... E a profissão também tem isso, né? Tem uma época que é a época dos médicos, os juízes. Agora está muito forte os engenheiros, né? Já há um tempo a engenharia vem muito forte. E aí fica parecendo que a engenharia serve para todo mundo, né? Então, quando na verdade, quando você vai escolher a sua profissão, você leva em conta a sua vocação, né? Então, o que está dentro de você. Aí você vai escolher uma profissão por conta do status que ela vai trazer diante da sociedade, diante da sua família. Ou por causa de grana. É muito comum. Ai, Kelly, mas isso não dá dinheiro. Eles falam, né? E aí precisa entender que se a gente, e eu sempre lembro isso, tem um monte de engenheiro que engavetou o diploma. Tem um monte de advogado e juiz, que de repente era para ser juiz, né? Fez direito e engavetou o diploma. Tem médico, e aí eu que tive alguma experiência, porque a psicologia em algum momento vai para o hospital, em algum momento vai para o CAPS e tem relação com as outras partes da saúde, como os médicos. Nem todo médico ganha tão bem quanto é contado na sociedade, gente. Acreditem. Né? É aquilo de eu não conheço a história, eu vejo um recorte da história e eu acho que eu conheço a história inteira. Não é assim. Tem um monte de coisa aí. Tem a questão de já estar numa família muito bem relacionada, né? De já ter dinheiro para conseguir colocar um consultório muito bacana, né? E tem também aquele cara que desceu um morro e virou médico e tá super bem. Tem, claro que tem. Mas é por isso que a gente está dizendo aqui, não vale a pena escolher pautado só em uma coisa se você não se identifica com aquela coisa. Porque provavelmente você vai engavetar. Essas pessoas têm essa questão social do berço de ouro, óbvio que tem, não vão tapar o sol com a peneira. Tem também os diferentes, que saiu ali de uma situação muito difícil e precária e deu certo, mas isso não é a maioria, né? Então, se você fizer uma coisa que minimamente você se identifica, mesmo que for uma profissão em que não é todo mundo que se dá bem, porque a gente acha que todo engenheiro se dá bem, né? Ou que todo médico se dá bem, mas mesmo que não seja assim, o dinheiro vai chegar. Quando você faz muito bem, o dinheiro chega. A Priscila sempre falava, né? A Priscila é minha supervisora de casa, ela era coordenadora, eu sempre falo dela aqui, ela era coordenadora do curso quando eu fiz psicologia.
Quando eu me formei, eu já tinha a orientação dela, eu nunca fiquei sem a Priscila, e ela sempre falava, gente, aquele monte de pessoas recém-formadas, sem saber o que eu vou fazer com a psicologia, pôr um consultório não é fácil, né? E muitas vezes a gente não quer trabalhar com RH, não é pra isso que a gente faz psicologia, se a gente poderia fazer RH, 2 anos o negócio tá resolvido, faz uma pós em psicologia e pronto, fica lá 5 anos entendendo saúde mental para trabalhar na RH. A maioria de nós não é isso que a gente quer. E aí você pensa, putz, o que eu vou fazer, né? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Óbvio, todo mundo precisa ganhar. E aí ela sempre falava, o dinheiro é uma consequência do trabalho, né? Então você não deve escolher uma profissão única e exclusivamente pelo dinheiro. Porque se você fizer, fala aí, João, uma profissão que não é muito comum as pessoas se darem bem nela, você tem uma ideia? Uma profissão que não é famosa pelo dinheiro? É assim, que pode ter um nome forte, 2, 3, meia dúzia, mas não é todo mundo que fez isso que tá arrasando na profissão. Administrador, né? Então veja, eu não tenho de repente eu não tenho nenhuma condição, nenhuma aptidão para desenvolver isso, e eu faço pela grana. Provavelmente eu não vou arrasar naquilo, né? E se eu faço porque eu tenho alguma identificação com aquilo, a chance de eu arrasar e de ser esse, né? Tem poucos, mas esse deu certo, é muito maior, né? Outra coisa que não é uma regra, eu peço aqui só fazer um parênteses, de novo, ouçam com bom senso. Área de saúde, algumas áreas específicas não tem jeito. Não me venha fazer um curso de 3 meses e querer lidar com saúde mental e operar o João, porque viu uma série, pelo amor de Deus. Mas algumas coisas, como a administração, você não precisa necessariamente fazer faculdade de administração para você arrasar como administrador, como empreendedor, né? Algumas pessoas desenvolvem empresas ou carreiras muito legais e não necessariamente elas precisam estar formadas e ter um diploma. A gente precisa ter bom senso. É óbvio que eu não vou me tornar juíza sem ter estudado direito. Algumas coisas eu vou ter que estudar. Mas isso não é uma regra. Eu vejo que tem muita gente que não quer fazer faculdade e se sente muito mal por isso, né? Como se fosse excluído. Óbvio, se você quiser fazer uma cirurgia no coração, aí de fato não tem como, meu amigo. Mas se você tem aptidão para comércio, se você desenvolve bem alguma coisa, né? Tem muita coisa aí que dá para fazer e não necessariamente você precisa sentar numa universidade e estudar aquilo. Você vai ter que aprender essa coisa. Então há um estudo que às vezes a gente não observa. Sei lá, você começou a trabalhar em um lugar que você não tem experiência e você se desenvolve bem ali. Teve um estudo ali, mas ele é empírico, a gente fala. Você foi aprendendo com a experiência, né? E entendendo melhor aquilo que você faz através da experiência. Tem bastante coisa que dá pra fazer. Sim, a carreira de fotógrafo. Tem muita gente que não faz curso e que começa fotografando e quando veja... Empiricamente. Músico, tem um monte de músico que é autodidata, né? E tem uns instrumentos que eu sei que tem como estudar, né? Música e tal. Mas tem gente que é mega, assim, parece que a pessoa nasceu pra aquilo. Ela escuta. Eu até hoje não me conformo que algumas pessoas aprendem acordeon, assim, só olhando. Gente, é maravilhoso, é muito difícil, né? Olhei, peguei a sanfona e toquei e a coordenação com aquilo tudo, e abre e fecha coordenando tudo. Imagina, eu fico doido só de olhar. Então, assim, tem coisas que você vai aprender pela experiência. Só que por conta desse apelo social que a gente está falando, você meio que se sente desvalorizado, né? Então eu não vou fazer, porque ninguém vai me respeitar, porque eu montei o meu negócio e dei certo, mas sim, eu não tenho um diploma, né? E aí lembre-se, eu tô muito pautado no quanto eu quero pertencer, porque eu quero a opinião desse outro, esse outro pensar bem de mim é muito importante para eu me sentir bem, mesmo que eu tenha que abrir mão de mim. Então eu vou escolher essa carreira aqui, que eu vou ter muito dinheiro, daí eu vou ter muitos amigos, né? Ou eu vou ter o homem que eu quiser, ou a namorada que eu quiser,
quiser, porque tem um monte de gente que acha que as pessoas escolhem os parceiros através de status. Acredito que tenha, mas isso não é para todo mundo, né? Isso não é uma regra. Então, de novo, eu acho que eu bato na tecla do autoconhecimento. Conheça você, né? Quando as pessoas gostam da gente, elas gostam. Não importa que eu fiz psicologia e minha melhor amiga fez direito, ou não fez isso, ou é esportista, ela ainda é minha amiga. Por que não pode ser? Porque eu fiz um curso, ela fez outro, né? Então acho que a gente precisa, é legal, esse tema que você propôs, João, é interessante, mas ele é cheio de vertentes, eu diria. Mais alguma coisa? Você quer dizer alguma coisa? Sabe o que eu lembrei agora? Você falou de instrumento. Eu lembro que na minha época de adolescente, todo mundo queria fazer algum tipo de aula de instrumento no conservatório da cidade. E aí, eu e os meus irmãos conseguimos entrar no conservatório. Geralmente quando você falava, eu faço conservatório, principalmente na escola, o pessoal já associava, então essa pessoa deve tocar algum instrumento, deve ir para as festas, né, deve socializar. Já dava um patamarzinho diferente. Sim, era tipo assim, você era um pouquinho mais descolado. Só que eu ia pro conservatório, e aí, em um determinado momento, eu parei de fazer as aulas de instrumento. Não fazia sentido pra você? Não. E eu comecei a fazer só a aula que era optativa. Eu não era obrigado a fazer, mas eu gostava mais dela, que era a aula de teatro. Que tá muito mais perto da minha área, né, do que um instrumento. E eu percebi, eu não tinha que estar aqui. Porque porque se eu não valorizo a minha oportunidade de aprender um instrumento, eu tô tirando a vaga de outro, né? E aí eu saí do conservatório. Sim. Mas o que levou eu a entrar foi a questão do status. Sim, tá vendo? Pertencimento. Quando é mais novo é muito difícil, né? Eu acho que eu já falei aqui no canal, tem criança e adolescente que é bom na escola, que tira boas notas, mas que não tem amigos. Às vezes, para ele pertencer a um grupo, ele deixa a nota cair, né? Ele começa a entender que ele tira 10 sempre, ou que ele é muito bom, porque o tempo que a galera tá junto, conversando, brincando, ele tá estudando. E aí ele deixa a nota cair para pertencer. Porque a criança e o adolescente é a gente que tem que ensinar, né? Eles vão lá para a escola e eles querem fazer parte do grupo, todo mundo quer. Então é complexo mesmo isso, de você ensinar para a pessoa, olha, João, será que você precisa estar aqui para ser descolado, se é o que você quer, né? Ainda que você teve muito bom senso e muita coragem também, porque muita gente, adulto, fica em situações que não gostam para fazer parte do grupo, da galera, ou ser reconhecido como o descolado, ou receber likes, né? Hoje em dia a gente é reconhecido por likes e comentários. Será que isso é você mesmo? Acho que vale a reflexão, né? Isso gerou prejuízo até financeiro, porque eu enchi o saco da minha mãe para me dar uma guitarra, que eu estava estudando guitarra. Caríssimo. E parei de estudar guitarra. Olha aí, dona Cristina, viu? Olha aí o que a gente passa na vida. Parou e largou a guitarra. Meu irmão teve a fase, a sanfona ele até tocou, o violão, ele ficou um tempão lá com o violão, aí quando finalmente ele viu que não era dele, ele é o moço da engenharia, aí ele foi vender o violão, aí o gêmeo, já tinha um gêmeo lá, e falou, pai, mas eu queria tanto o violão. Aí ele falou, esperou vender o violão, falar que queria um violão, agora vou eu comprar o violão. Ô vida, né? É muito complicado, mas enfim. Quem nunca, né, João, deu um trabalhinho pra mãe e não fez gastar um dinheirinho que não precisava? Quem nunca? Quem nunca? Tá tudo bem, né? Então é isso, um beijo, uma ótima semana pra vocês e até a semana que vem. Curta, compartilha, conta aí o que você achou. Tchau, tchau!